Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? E aí, gente? Olha só, antes de começar, dá uma olhada nesse black. Confesso pra vocês que eu nunca fui muito fã de black, não. Mas eu acordei hoje, o cabelo tava tão bonitinho. Lembrando que ainda é, né, vestígio da hidratação que eu fiz naquele dia. Pra vocês verem, ainda tá durando, ó. Já lavei ele, tá, gente? Isso aqui ontem eu dei uma, né, ajeitada nele, mas ele continua aqui, ó, brilhosinho, cacheadinho. Mas o meu cabelo é aquele tipo de cabelo que ele faz o que ele tem vontade. Eu deixei de fazer o que eu quero e sim prestar atenção no que ele quer. Eu gosto do cabelo de lado, mas tem dia que ele pega e se reparte ao meio. Mas enfim, vamos ao assunto, gente, que não é esse, mas eu sempre gosto de dar uma abertura assim diferentezinha, né? E assim, aproveitando que minha cara tá bonitinha hoje, né? Não tô com cara de doente, né? Porque é horrível quando a gente tá passando mal, né? A cara fica mais assim fechada e tudo, mas hoje eu tô com uma cara melhorzinha, já peguei um sol lá fora, né? Então, eu queria falar com vocês o seguinte, hoje eu quero fazer um vídeo diferente com vocês. E é um vídeo que eu vou estar colocando pelo menos uma vez na semana, né? A nível de curiosidade das minhas amigas, né? E de vocês também que estão chegando aqui novo, se vocês têm o interesse de saber um pouquinho mais sobre minha vida, alguns assuntos, entendeu? Eu vou estar sempre falando pelo menos uma vez na semana, eu vou estar pondo um vídeo como esse. E assim, como no vídeo da hidratação eu estava falando um pouco sobre minha profissão, então eu resolvi voltar num ponto com vocês, falar um pouco mais sobre a minha profissão. Mas eu vou falar mais para vocês especificamente sobre um tema hoje, no caso, um tema hoje, que eu vou dar o nome também sobre sonho e superação. E aí, enquanto eu estiver falando com vocês, eu não vou ficar diretamente falando, né, olhando para a câmera, eu vou estar fazendo as minhas coisas da cozinha, né, porque eu tô aproveitando o momentinho que eu tô sozinha. Vocês vão estar escutando a calopsita um pouquinho, o cachorro latir, mas eu vou tentar, né, que minha voz é alta, então vai dar para poder vocês escutarem melhor, né, e abafar um pouquinho o som delas, porque não vai ter como. Mas o fato das crianças estarem na escola já é uma ajuda. Meu marido também deu uma saída, então eu consigo estar gravando com vocês, né? Então vamos continuar aqui, gente, porque já tem 2 minutos de vídeo e eu ainda não toquei sobre o assunto. Mas de antemão, se você curte vídeos como esse, por favor, gente, me ajuda. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho, hein? Eu tô de olho em vocês. Então, vamos lá. O que eu vou falar com vocês hoje? O tema de hoje que eu quero falar com vocês é sobre trabalhar offshore, né? Eu trabalhei durante um período de 1 ano offshore, né? E aí a curiosidade de muita gente, porque as pessoas gostam, né, de saber como é que é a vida offshore, esse sonho todo, né, de trabalhar para Petrobras, como é que funciona. Mas assim, eu vou falar para vocês sobre a minha visão, o que me aconteceu. Não é o que me aconteceu, o que pode acontecer com todo mundo. Então, assim, eu vou meio que dar uma resumida, porque 1 ano é muita coisa pra estar contando. Então, eu vou estar dando uma resumida pra conversar com vocês, pra tirar algumas dúvidas de algumas pessoas, né? Porque eu fiz uma enquete com as minhas amigas. E a curiosidade delas foi em relação a isso, né? Falar assim, ah, Raquel, você falou sobre a nutrição, muita gente conhece aquela nutricionista que trabalha em consultório, mas me diz aí sobre a nutricionista que trabalha em produção, mas eu quero focado na parte offshore. Então, eu vou contar sobre o meu período que eu trabalhei. E antes de eu contar do meu período, eu vou contar como é que foi a minha trajetória até chegar até lá, né? Enquanto isso, eu vou puxar um pouquinho vocês aqui mais pra pia, porque como sempre, né, como uma boa dona de casa, eu vou estar conversando com vocês e vou estar aqui, ó, lavando a minha louça. Então, gente, foi assim. Eu, no final da faculdade, eu tive muita curiosidade de como é que funcionava essa vida offshore, né? Eu não vou estar muito olhando pra câmera toda hora, porque eu vou estar aqui entretida lavando a louça, mas eu vou estar conversando com vocês e de vez em quando eu vou estar interagindo, tá bom? Pra poder andar rápido por conta da hora das crianças na escola. Então, eu tive essa curiosidade, né? Procurava saber com pessoas que trabalhavam em embarcada. Tenho pessoas na minha família que trabalham, né, nessa área de atuação, né, offshore. E na época tava um boom
de todo mundo querer trabalhar embarcado, esse, aquilo, outro. E eu tive aquela leve curiosidade de como é que funcionava. Só que assim, era um sonho, eu não sabia se eu ia conseguir, né? Porque, abrindo um parênteses com relação à minha profissão, eu estava decepcionada com a nutrição, né, em si, por conta de situações que eu passei no meu primeiro emprego, que um dia eu conto pra vocês, né, que não é o assunto de hoje, né. E aí eu fiquei, depois do meu primeiro emprego, eu fiquei perdida, né, eu quis abandonar a nutrição, e durante um período eu fui tentar outras áreas. Mas, gente, tentei e foi difícil. E foi onde eu conheci a podologia. Eu fiz curso de podologia, né? Durante um tempo. E aí, nesse período do curso de podologia, surgiu praticamente quase no final do curso, que infelizmente eu não concluí. Quase no final do curso, surgiu uma oportunidade, né? De eu estar fazendo uma entrevista lá em Macaé, para estar trabalhando embarcada. A vaga não pedia experiência e muito menos pedia inglês, né? Porque eu fiz várias vezes curso de inglês, mas eu nunca concluí, gente. É até triste falar uma história dessa, né? Mas eu fiz várias vezes, tenho entendimento, mas eu não concluí o curso. Não é uma língua que eu gosto, que eu domino muito, mas eu entendo, entendeu? Mas eu não cheguei a concluir, fiz vários cursos. Também é tema para outra história, não é para agora. Mas eu tenho que abrir esses parênteses para poder vocês estarem entendendo a minha situação, né? E aí, quando surgiu a oportunidade, né, eu tive que me despencar do Rio a Macaé para estar fazendo essa entrevista, né? E fiz essa entrevista, gostei da empresa, gostei da forma, né? Dizendo que eu não vou citar o nome da empresa, né? Porque quem me conhece já sabe, quem me acompanha em Facebook, Instagram, vai ver fotos e tudo, então não tem por que citar nomes de empresa. E aí, gostei da proposta, né? Até porque era um sonho que eu tinha de ir, né? Trabalhar para ver como é que funcionava, né? E tudo. E eu sempre tive uma coisa, gente, a disposição. Independente de qualquer situação, eu tinha a disposição, porque eu tinha a curiosidade de saber como é que era. Então, eu tinha a disposição de querer aprender e de estar lá. Só que com isso veio o fato também de eu saber que eu ia ficar 15 dias fora de casa e 15 dias dentro de casa. Mas solteira, né? Na época, namorando, né? Mas enfim, mas não era nada que me prendesse. E assim, além de solteira, eu não tinha filho, não tinha nada, novinha, né? Porque eu terminei minha faculdade cedo, tudo foi na minha vida foi muito cedo, então não tinha muito ao que me prender. Minhas amigas, minha família eu iria ver a cada 15 dias. Eu botei na cabeça, os 15 dias que eu ficar em terra vai ser festa. Eu vou viajar, vou passear, vou curtir, entendeu? Vou aproveitar. Aí tá, veio a contratação. Só que tem um detalhe. Só tem um detalhe. Para você trabalhar offshore, você tem que fazer dois cursos, que hoje em dia são outros, né? Mas são parecidos. Você tem que fazer um curso de hilt e de salvatagem. Gente, eu tinha que passar uma semana em Macaé para estar fazendo esses cursos. Aí agora eu pergunto para vocês, como eu, Raquel, que morre de medo de altura, só de pensar, minha mão já gela, iria fazer um curso de hilt e salvatagem. Gente, um curso de hilt e salvatagem, só para vocês terem noção, tem a parte teórica, mas tem a parte prática. E a parte prática do curso, né, você aprende em relação a abandono de casario, você aprende a apagar fogo, no caso, assim, por alto, né, um básico, só pra você ter uma noção do que você tá fazendo. Não é que você vai chegar lá, eu vou salvar o mundo e vou apagar o fogo. Não, a questão não é essa. A questão é, se você viver uma situação de perigo, né, o curso, ele meio que te dá, né, a forma de como é que você vai fazer pra poder sair daquela situação. Aí, beleza. Dando um intervalo pro avião passar. Aí, gente, beleza. Aí consegui um emprego, aí me ligaram, né? Falaram assim, ó, Raquel, porque na minha época as empresas estavam contratando muita gente. Então, o que elas queriam?
né, que as pessoas começassem logo. Então, a empresa, na verdade, ela não me deu o curso. Ela parcelou o curso, né? O curso foi parcelado e eu fui pagando durante né, o meu período de trabalho, né? Eles parcelaram em alguns meses, né? Mas a empresa não me deu o curso. Ela só simplesmente facilitou para que eu fizesse o curso, né? Até porque eu estava desempregada e tudo, e eu não estava com condições de pagar o curso. Aí, beleza. Aí eu peguei, né? Fui para Macaé. Na época até foi meu pai que me levou, né? Aí a gente fica num hotel lá durante uma semana para fazer esse curso. Dividi o quarto com outras meninas também, que elas também estavam fazendo o curso, também eram da minha área, mas necessariamente o quarto não precisava ser para isso, porque lá os hotéis, né, lá em Macaé são assim, são tipo hotéis que, no caso, você divide quarto, né? Você só vai estar lá para poder fazer o período de curso, pessoas que vão lá para procurar emprego, então fica naquele tipo de hotel, né? Um hotel bem simples, entendeu? Comidinha simples, mais gostosa, tudo direitinho, só para você fazer esse período de contratação e é uma forma também barata, né, gente? Porque para você contratar, para passar um período, né, de alguns dias, não necessariamente você precisa de um resort, né? Só tendo uma cama e um banheiro limpo, tá ótimo. Então, né, aí lá fui eu pro curso, né? Aí peguei, fiz a parte teórica e nos últimos dias era a parte prática. E aí vamos à parte prática, gente. Um dos cursos, né? A parte prática era uma piscina, funda por sinal, né? E que você teria que pular de um trampolim de 10 metros, gente. 10 metros. Aí me diz uma pessoa que morre de medo de altura ter que pular num trampolim de 10 metros, né? Gente, eu confesso pra vocês que eu fiquei desesperada. Não sei nadar. A criança que não sabe nadar. E aí, né, você ganha um capacete, né, de acordo com a sua capacitação, né, em relação a isso. O curso não pode ser gravado e na época também não era o lugar que a gente levava celular, essas coisas todas pra poder tá tirando foto e tudo. Então eu não tenho nem como mostrar pra vocês como é que era. E aí, eu era capacete vermelho, porque eu não sabia nadar, né? E eu sempre fui daquela, não quero ser a última, mas também não vou ser a primeira. E aí eu fui pro curso, né? Tive que pular desse trampolim. Eu tive que pular do trampolim, graças a Deus, era uma vez só. Porque uma vez era você pular na piscina. Mas aí a gente tava com o colete, tudo direitinho, né? Porque a gente simula um abandono da embarcação, né? No caso, ou da plataforma ou de um barco. Você simula, você pula na piscina como se você estivesse pulando do barco e aí você tem que se ajuntar às outras pessoas para estar pulando no bote salva-vidas, né? É praticamente isso, o curso. Só que tem a pulagem do trampolim. Gente, eu subi a escada tremendo. Tremendo. Tinha os salva-vidas bonitinhos, tinha, gente? Tinha, mas eu não queria saber dos salva-vidas bonitinhos não, gente. Eu só queria saber que eu queria sair dali o mais rápido possível e morrendo de medo de pular. E assim, eles te dão um ótimo incentivo, porque você sobe e eles te dão 2 segundos pra você nem pensar. E aí eu fiquei naquela, ai meu Deus, eu não vou. E aí fica aquela pressão, né, porque são vários homens. No meu curso, quando eu fiz, na época, só tinha praticamente eu de mulher, o restante era tudo homem. Porque as meninas que foram fazer o curso, elas já estavam em outro nível de curso, então elas já não estavam na sala comigo. Então eu era praticamente a única mulher da sala, gente. E assim, e não tem essa de você ser mulher, não tem isso não, tá? Ah, vai pegar levinho porque você é mulher. Não, o curso é curso, gente, tem que ser feito. Então, eu passei por essa situação de ter que pular, né? E eu pulei. Em segundos minha vida passou pela minha cabeça, né? Em segundos ela passou pela minha cabeça, mas graças a Deus eu consegui. Gente, eu chorei muito quando eu consegui, eu chorei muito, porque era desafiador pular daquele negócio, e eu morria de medo, e eu tive que pular. Porque quando eu pensei em não pular, veio o salva-vidas e falou, querida, você vai ter que pular de qualquer jeito. Aí eu falei, tá bom. Quando eu falei, tá bom, e virei pra frente, ele foi lá e vup, e eu fui.
né? E aí, beleza. Cheguei no hotel, né? Como? Com o coração na boca, mas feliz por ter pulado. Só que assim, era uma parte do curso. Ainda tinha outra parte do curso. Porque a outra parte do curso, gente, era a simulação de um helicóptero caído. Como seria essa simulação do helicóptero caído? Era uma piscina também, né? Gente, eu não tenho medo de água, não sei nadar, mas eu gosto muito de uma piscina, isso e aquilo. O meu problema é altura. E o meu problema também é passar por situações de afogamento, né? Porque querendo ou não, eu não sei nadar, então dá aquela neura, né, na mente. E aí, o que aconteceu, gente? Nessa situação? É uma espécie de um helicóptero, na versão pequena, aquele helicóptero das crianças, né, no parque, daquele tamanho assim, só que é só a casca, né, só o esqueleto, digamos assim, só o esqueleto, com os 2 bancos, né, pra você tá sentando. E aí, como é que funciona isso? Né, digamos que tô eu aqui no helicóptero, né, nesse helicópterozinho dentro da água, lembrando, que aí tá os salva-vidas segurando, porque senão ele vai afundar. Eles seguram, 4 seguram, para poder a gente sentar. E a situação é o seguinte, eu sento, uma outra pessoa senta do meu lado. Isso, a gente com roupa de proteção, o capacete do direitinho e o cinto de segurança. E aí, nós passamos por 3 situações. 3 situações. Eu saindo pelo lado esquerdo e essa pessoa esperando para poder ela sair também. E depois eu saindo pelo direito, eu esperando a pessoa do lado direito sair, para depois eu sair. E depois a situação da gente sair pela frente, né? Como se o vidro já tivesse estourado, a gente sai pela frente. Então eram 3 vezes o mergulho. 3 vezes o mergulho. E assim, tinha que sair perfeito, porque se não saísse você tinha que repetir. E eu repeti. Ai, Senhor Jesus. Primeiro, vamos lá. Sem mergulhar? Sei. Mas a sensação de estar presa é um problema. E sem contar que é uma coisa assim, ó. O impacto aconteceu. Posição de proteção, no caso, né? Você tem que pegar, é um tapa desse que a pessoa dava, do lado de fora, pra poder te impressionar. E você tinha que baixar a cabeça, né? Mais ou menos na altura do seu joelho, pra se proteger. Esperar uns segundos para poder você soltar o cinto e fazer a situação embaixo de água. Era mais ou menos isso. Eu fiz isso aí, eu acho que até perdi as contas. Eu chorei também, porque foram várias vezes que eu tive que fazer. E assim, tanto é que quando eu consegui bater até palma, gente, foi uma coisa assim hilária. Mas assim, agora eu tô rindo, mas na hora não foi legal não, gente. Mas foi uma superação. Contei essa história pra vocês entenderem o porquê dessa superação por uma coisa que eu queria muito, que era um sonho. Porque a partir do momento que você quer aquela coisa na sua vida, né, você passa a sonhar com aquilo, então ela se torna um sonho, um desejo, né? E embarcar pra mim era um desejo. E pra eu embarcar eu tinha que passar por essa situação. E eu passei. E eu passei por essa situação, né, no caso. Eu peguei, fiz esse curso, né, durante essa semana. Gostei. Não muito, mas era necessário. Graças a Deus esse curso iria durar 4 anos na época, entendeu? E eu falava mesmo, gente, antes dos 4 anos eu tô zapando fora. Porque eu sei que eu ia ter que refazer o curso, eu não tava nada afim de fazer o curso de novo. Porque eu ia ter que passar pela essa situação mais uma vez. Enfim, brincadeiras à parte, né? A parte do curso passou, veio a parte boa de arrumar mala, entendeu? Eu ia ficar na época 21 dias no primeiro embarque. Então, eu tava naquela do que eu ia levar, do que eu não ia levar. Gente, basicamente você leva, na minha época, você trabalha de macacão, então você não precisa de grandes roupas. Você só precisa de ter uma blusa e não pode ser de alça, de meia manga, pra poder botar por baixo do macacão, porque você passa o dia inteiro de macacão e de bota de segurança. Né? No máximo que você às vezes fica calça jeans, mas você o tempo todo com uma roupa, né, de acordo com vamos dizer assim, com o seu tipo de trabalho. No meu caso, eu ficava de calça jeans ou então esse macacão, né? E aí, gente, o que acontecia, né? Era essa roupa que eu tinha, então eu levei calça jeans, levei blusa
Peças íntimas, eu levei várias porque, querendo ou não, eu fiquei naquela como é que eu iria lavar. Eu não sabia como é que eu iria lavar. Levei shampoo pra lavar cabelo a seco, meu cabelo não era assim, levei shampoo, levei coisas assim que eu achava que era necessário. E tudo reduzido, porque eu não podia levar muita coisa, porque eu tinha uma quantidade de coisas pra poder levar. Então eu tinha muita coisa ao mesmo tempo pra levar, e ao mesmo tempo eu não podia levar muita coisa. Uma coisa de doido, né? E lá, eu não sabia se eu tinha coberta. Eu levei uma mantinha, comprei uma mantinha pra mim, né? E assim, no meu primeiro embarque, eu embarquei em Vitória. Peguei avião pela primeira vez também. Gente, nada disso eu gravei porque na época meu celular não era nem bom pra isso. E nem me surgiu na mente. Eu tenho as histórias gravadas na cabeça, né? Porque foram momentos que eu vivi que eu gostei muito. Então eu tenho na minha mente como é que foi. Mas fotos, infelizmente, eu não tenho, né? Eu tenho fotos só mesmo já lá na embarcação. Então, o meu primeiro embarque foi em Vitória. Fui pro aeroporto, né, me despedi da família, aquela coisa toda, primeiro embarque. Eu tava muito feliz, ao mesmo tempo muito nervosa, porque eu não sabia o que eu ia encontrar. Gente, eu não conhecia ninguém. Ninguém. Só era eu e Deus. Então, assim, eu ia passar por situações lá, de repente eu não ia ter ninguém pra desabafar, não ia ter ninguém pra conversar, mas mesmo assim eu peguei e fui. E aí, o que aconteceu, né? Fui pra Vitória. Gente, hotel 5 estrelas, cara. Como eu fiquei boba. Mas eu não tinha muito o que fazer, porque eu cheguei lá já no final da tarde, né? E no outro dia eu tinha que estar 5 horas da manhã de pé, já pronta pra ir pro aeroporto, que o pré-posto ia passar lá pra buscar a gente. Então, assim, eu não tinha nem muito o que fazer. O quarto sozinha pra mim, gente. Uma suíte maravilhosa. Uma comida maravilhosa. Gente, eu podia comer o que eu quisesse. Porque lá só tinha hotel top. Eu até encontrei o falecido Sapão na época, ele tava no auge da carreira dele, ele tava lá, ele tinha acabado de vir do show, quando eu fui tomar café da manhã ele tava lá. Nossa, eu fiquei toda boba, mas não sou aquele tipo de pessoa que vai lá, gente, um autógrafo. Não sou. Podia estar querendo, mas eu não fui. Eu queria manter a minha pose, né, de boa moça. E aí, gente, o que aconteceu? Meu primeiro embarque, né, no aeroporto é que eu vim a conhecer algumas pessoas, né, que eram pessoas que iam trabalhar diretamente comigo, né? Lá eu não era nutricionista, deixando bem claro que a gente lá, a gente tem o cargo de nutrição, né? Mas lá a gente é chamada de Camp Boys. É como se fosse uma comissária de bordo, né? Que é responsável pelo casario. Então eu era a Camp Boys, responsável por uma equipe, né? Eu tinha um turno de 24 horas com funcionário, né? Eu tinha bastante gente responsável, né, por mim, porque eu era responsável pela alimentação do casario e também pela limpeza do casario. Ou seja, uma pessoa que não tinha experiência nenhuma, já tava pegando, ó, brabeira, mas eu não fugi não. Pausa para atender o telefone. Então vamos lá, né? Como eu tava falando para vocês, né, sobre a equipe, né? Eu não tinha experiência, mas eu tinha boa vontade em trabalhar. Eu queria ter essa experiência, então eu fui. Mais um desafio, né? Porque vocês sabem que eu tenho medo de altura. Como uma pessoa com medo de altura, né? Ela já pulou no trampolim, ela já passou por uma situação de perigo em relação à piscina. E agora ela ia para um helicóptero no meio da água, assim, do nada, gente. Porque é assim, a plataforma fica lá no meio. E assim, agradeço a Deus porque foi de helicóptero, porque tem um barquinho, a gente fala que é barquinho, né? Que ele leva as pessoas até a plataforma e você fica tipo numa caixinha que vai se balançando, e ela vai subindo. Não sei se ainda funciona assim, na minha época tinha isso também. E essa caixinha, né, que você fica, eu não sei o nome, com outras pessoas, para você estar sendo colocado na plataforma. Pelo menos o helicóptero, né, eu cheguei na base da plataforma, né, porque eles têm um aeroporto lá, e ali você desce e chega na plataforma. Eu acho que foi a forma mais segura que eu consegui, né. No primeiro dia, eu até achei até que todo mundo, vai enjoar, vai... Gente, eu até esquecia que eu tava no meio da água. Eu até esquecia que eu tava no meio da água. Agora eu vou temperar uma carnezinha aqui, tá, gente? Eu vou cortar aqui, mas eu tô falando.
Eu até esquecia que eu tava no meio da água. Porque no primeiro dia eu entrei pro casario, porque você entra pro casario, você não fica vendo o tempo todo lá fora. Você fica lá dentro, você não vê a chuva, não vê nada. Você sabe das coisas. E nos primeiros dias eu tinha que aprender a função, tudo como funcionava, né? Em relação ao trabalho, eu tinha a minha chefe, né? Ela que me passava as situações todas. E aí, o que acontece? Você chega, tem aquele primeiro impacto, né? Você vai na plataforma, você chega, você vai para uma salinha onde os técnicos de segurança, ele te passa a coordenação de quantas pessoas estão embarcadas, se teve algum acidente durante aquela semana, é assim que funciona, tá? Algum evento que vai ter durante aquele seu período, né? Mais ou menos isso. Eles mais ou menos falam como é que funciona e te falam qual é o quarto que você vai ficar. Muitas das vezes você divide quarto. Como no meu caso, a minha plataforma era uma plataforma pequena e eu consegui ter um quarto só pra mim, né? O quarto era pequenininho, mas tinha televisão, né? Meu quarto, graças a Deus, tinha uma televisão, tinha cama beliche, eu podia escolher, né? Mas caso alguém fosse dormir, teria outra cama. Um banheiro legalzinho, entendeu? Com chuveiro de jato de água, né? Mas é aquela água insalubre, porque não é uma água que é tratada lá no mar e tudo, não é uma água igual dentro de casa. Mas enfim, né? Era basicamente assim os casarios, né? Tinha quartos maiores que cabiam mais pessoas, né? Na maioria das vezes era aquele quarto dos homens. E um mais melhorado, que tinha escritório, isso, aquilo, era do capitão, que também estava presente assim que eu cheguei, né? E eram 2 capitões que eles ficavam lá, mais ou menos, se eu não me engano, era um mês que eles ficavam. 1 mês a 2 meses. Porque eles tinham outra escala de trabalho, entendeu? Não era igual a minha. Era meio que eu embarcava, tinha um praticamente indo embora, eu ficava 1 semana com um e ficava depois 1 semana com o outro. Era praticamente isso, eles ficavam mais tempo do que eu. E aí, né, conheci como é que funcionava em relação à cozinha, a gente é responsável por tudo. No caso, lá as refeições eram o café da manhã, aí tinha a colação, o almoço, lanche da tarde, jantar, ceia. Essas eram as refeições. E aí, basicamente, eu vou explicar pra vocês em relação de equipe. Quem eu tinha, né? O cachorro tá latindo. Mas enfim. Voltei, gente. E aí, vou explicar pra vocês como era a minha equipe, era dividida. A equipe do dia, na cozinha, eu tinha o cozinheiro, né? Ajudante do cozinheiro. Eu tinha o saloneiro, que era o rapaz responsável pela limpeza do salão, organização do salão, e ele lavava as louças referente ao salão, né? Eram 3 pessoas na cozinha, de manhã, né? No caso, eu tinha essa pessoa de 6 às 6 da manhã, né? E aí, além dessas 3 pessoas na cozinha, eu tinha 2 pessoas, no caso, na verdade nem 2, era uma pessoa, eram 2 porque uma era de dia e a outra era à noite, que era na lavanderia, onde eles lavavam a roupa de cama, lavava as nossas roupas, entendeu? Então eu tinha também uma pessoa que era de 7 às 7, né? Aí chegava uma às 7, depois o outro saía e vinha um outro rapaz às 7 horas. Era assim que funcionava. Ou seja, aí já são 5 funcionários. E eu tinha, vamos lá, mais 3 funcionários, que eram 3 pessoas divididas pelos andares, né? Porque nós tínhamos 4 andares. Na verdade, era 3,5, né? E aí, eles eram responsáveis por cada um limpar o andar, né? E no último andar, 2 dividiam, porque era um andar maior, né? Então era assim, essas 3 pessoas, elas limpavam os quartos, né? Arrumavam a cama,
né? Lavavam banheiro, faziam faxina a cada 15 dias, pelo menos uma quinzena, cada acomodação teria que passar por higienização. Aí, no caso, eu ia lá, conferia, colocava o papelzinho para dizer quando é que, né, era feita aquela faxina. Mas no dia a dia, era basicamente passar aspirador, forrar a cama, tirar os lixos e ajeitar. Tem aquelas pessoas que já deixavam ajeitava? Sim, tem aquelas pessoas que já deixavam ajeitava. E tinha aquelas pessoas que, tipo assim, tem quem faça, não tô nem aí. Entendeu? Era onde era o nosso sofrimento. Mas enfim, diga-se de passagem que a gente tá ali pra isso, né? Então, eram praticamente 8 pessoas que eu tinha, né, na parte da manhã. E à noite, eu tinha o saloneiro, né? Eu tinha o saloneiro e tinha mais um cozinheiro. Ele era cozinheiro, mas ele ficava sozinho. Eram 2 pessoas. À noite eu tinha, no caso, 3 pessoas trabalhando pra mim, né? Que era o rapaz da roupa e o cozinheiro e o saloneiro, porque na madrugada tinha lanche, tinha jantar. Porque lá o horário era variado. Tinha aquelas pessoas que pegavam 8 horas da noite e saíam 8 horas da manhã. Tinha aquelas pessoas que pegavam meia-noite e saíam meio-dia. Tinha as pessoas que pegavam meio-dia e meia-noite. Então, às vezes no meu café da manhã, tinha gente almoçando, né? Meio que almoçando. Como também na hora do meu almoço, tinha gente tomando café da manhã. Que a cozinha lá, né, a parte do refeitório, tinha Danone de tudo quanto era jeito, suco de tudo quanto era jeito. Eu tinha ainda, além de tudo, eu esqueci o padeiro, que ele também trabalhava à noite. Ele que fazia os lanches, fazia sonho, fazia os bolos, os pães variados, gente, era cada tipo de bolo, cada coisa. Café da manhã americano, com panqueca americana, com bacon, era tudo isso que a gente tinha, entendeu? Comida lá era farta, farta, farta. Comida, almoço, nossa, era tudo muito farto. E graças a Deus, em relação à comida, eu tinha uma equipe maravilhosa com relação à alimentação. Eles trabalhavam muito bem. O casario, éramos em torno de 170 pessoas, variando de horário, né? Mas não enchia, não era um casarinho assim muito cheio. Mas a rotatividade em relação ao horário era muita. Então, assim, acaba que o trabalho se torna muito. Porque por mais que não fosse muita gente, eram muitas refeições. Porque era toda a refeição ao longo do dia. Mas enfim, então era praticamente isso. E uma vez por quinzena, eu tinha que realizar um evento. Ou era uma festa de aniversário coletiva, ou era um almoço especial, né? Um jantar especial. Alguma coisa eu tinha que fazer, né? Eu cheguei até a fazer meu aniversário lá, gente. Eu fiz, né? Porque aniversário eu sou festeira. Eu fiz o meu aniversário. A festa da minha quinzena foi festa de aniversário. Eu peguei todos os aniversariantes do mês, justamente no dia do meu aniversário, né? Nada, né? Combinado. E eu fiz esse bolo. Teve docinho, teve de tudo. Bola, né? Porque a gente enfeitava tudo. Era basicamente isso. Eu também não posso ficar assim, me prolongando muito nos detalhes, gente, porque é muita coisa. Mas assim, é mais pra vocês terem a noção como é que funcionava, né? Então, assim, meus funcionários... funcionário é igual filho, gente, rebelde. Não vem dizer que funcionário é perfeito, nem sempre. Eles te ajudam. Mas também, minha filha, voa igual um catiço. Voa. Tinha horas que eu tinha que buscar um lá em cima, ia lá embaixo. A gente tinha reuniões todo sábado de manhã, né, para poder saber com o capitão em relação a como é que funcionava o nosso trabalho, se estava tudo ok, se tinha alguma coisa. Todo final de quinzena, o capitão dava um documento pra gente falando sobre o nosso serviço, se era bom, se era ruim. E assim, pra mim era uma coisa boa, porque querendo ou não, era aquela visão que a empresa tinha sobre mim, sobre o meu trabalho, né? Porque a empresa, o contato que a gente tinha era por e-mail, e quando eu descia, eu tinha o meu gerente, que era responsável pelo contrato, eu descia para conversar com ele e passar todas as coisas que aconteceram ao longo daquele dia. Só que assim, todos os dias eu tinha tipo um relatório que eu tinha que mandar para a base, explicando mais ou menos resumidamente o que aconteceu. Limpamos o casario, limpamos isso, fizemos isso. Hoje teve intercorrência disso, funcionário tal passou mal, então eu tive menos um na equipe, porque como a gente tem um enfermeiro embarcado, quando o funcionário passa mal alguma coisa, ele vai até a enfermaria. E aí a enfermeira às vezes pode dar, Raquel, descanso de 2 dias. Raquel, descanso de 1 dia. Raquel, vai ter que desembarcar o funcionário e a empresa vai ter que mandar outro. É basicamente isso. É assim que funciona.
Então, assim, então era basicamente os 15 dias, né? Como a gente trabalha aqui às vezes dia sim, dia não, só que lá são os 15 dias bem vividos, né? E eu me revezava, às vezes eu trabalhava na madrugada para poder ver meus funcionários da madrugada, às vezes eu trabalhava na parte da tarde, da manhã, eu não tinha horário fixo, mas assim, ganhava para isso, então não poderia nem reclamar, tô trabalhando demais. Gente, eu não precisava reclamar. A única coisa que era complicada, gente, era a parte da mercadoria. Por que eu digo isso pra vocês? Porque lá não tem um mercado ali da esquina pra te salvar pra comprar uma salsa, pra te salvar pra comprar uma maionese. Então os cozinheiros eram, ó, de parabéns. Porque eu não podia deixar de ter salada, eu não podia deixar de ter 2 opções de carne, eu não podia deixar de ter nada. E principalmente papel higiênico e água. Eu não podia deixar faltar. Coca-Cola também. Gente, quer matar a pessoa é faltar a Coca-Cola. Não sei porquê, gente. Mas lá eram itens que não podia deixar faltar porque as pessoas eram fissuradas nisso. Então, assim, todas as compras, né, que vinha a cada quinzena, tinha que ter esses itens. Papel higiênico não pode faltar, gente. É um item básico que não podia faltar. Até na minha casa eu fico aqui preocupada. Mas lá não podia deixar faltar. E água, porque era uma água potável, porque ela não tinha. Então a gente tem que ter água em grande quantidade para todo mundo estar bebendo. Só que assim, chegou as compras. Quem eram as pessoas responsáveis, gente, para poder descarregar? Até eu ter a amizade, né, cultivar a amizade de pessoas lá, para eu conseguir isso, ó, suei a camisa. Então, quando chegava as compras, né, e eram em containers, né, eram 3. Era um de carne, né, que era meio que refrigerado, né, porque ele tinha uma conservação diferente. A carne tinha que vir completamente congelada. Se ela não viesse congelada, gente, infelizmente, né, a enfermeira estava junto comigo para estar avaliando, era descartado. Se viesse alguma coisa amassada, era descartado. Nada podia ser de uso impróprio. Tinha que ser mesmo dentro da validade, de acordo, embalagem intacta. E vinha dessa forma? Vinha. Na maioria das vezes vinha, algumas vezes não, porque às vezes atrasava o rancho, então era complicado. Já teve casos de eu ter que descartar a carne toda, por conta que atrasou, porque o mar estava muito revolto, então atrasou, então eu tive que tirar, não podia aproveitar carne nenhuma. Legume, fruta, da mesma forma, entendeu? Então assim, eram desafios que eu tinha que passar. Para descarregar, eu tinha uma chefe de cozinha, ó, Aline, beijo, te amo. É minha amiga até hoje, gente, é minha amiga até hoje, minha chefe de cozinha. Então, ela também me ajudava a descarregar. Eu tinha que meio que pegar toda a equipe que eu tinha, né, para me ajudar naquele momento. Eles já sabiam que era dessa forma. Então, deu o horário para descarregar, chegava, aí me avisavam, Raquel, ó, já chegou o rancho. Aí eu marcava o horário, até quem tava dormindo acordava para poder dar uma mãozinha pra gente, porque era assim, era o nosso trabalho. Então a gente tinha que fazer aquilo. Então a gente pegava e descarregava tudo. E os meninos me ajudavam a arrumar a parte de estocagem, a parte das câmaras, né? Porque a gente tinha as câmaras para guardar carne, guardar a parte de hortifruti, né? Essas questões todas, iogurte, era muita coisa que chegava. Então, pra gente dar conta, né, a gente tinha que fazer uma força-tarefa para estar colocando tudo no lugar, direitinho, arrumadinho, de acordo. A gente tinha o nosso estoque, entendeu? E assim, eu tinha que fazer a contagem também, porque eu era responsável pelas compras. Então as coisas que chegavam era de acordo com o que eu pedia, né? Na verdade, com o que a pessoa que trabalhava antes de mim pedia e eu pedia para ela. Mas a gente tinha essa comunicação do que a gente precisava para poder estar fazendo a nossa quinzena dar certo. Uma vez na semana a gente tinha um churrasco, dia de domingo, né? Que era o famoso almoço de domingo, com carne e batata frita. Então, assim, a gente tinha essas questões. Então essa parte era mais cansativa, porque era a parte que eu tinha que pegar fardos de feijão, fardos de arroz, né? Graças a isso eu tô com tendinite nos meus 2 joelhos, porque eu peguei muito peso, porque eu tinha que ajudar, eu queria ajudar. Então, para andar mais rápido, né? E a gente botava no elevadorzinho, o elevadorzinho descia as coisas, né? Porque era lá em cima e a gente descia pro elevadorzinho pra cozinha. E aí depois a gente arrumava tudo, né? E era dessa forma que funcionava. Passamos por diversas situações? Sim, passamos por diversas situações.
passamos por problemas às vezes, de falta de água, né, por causa de encanamento, aí tinha horários que caía água, mas internet, às vezes, quando a gente navegava, a internet ficava ruim, mas itens que não podia faltar, também a internet e telefone, porque telefone lá era à vontade, né, nos corredores tinha um lugar que você ligava para sua família quando você queria falar com alguém, e eu tinha o telefone na minha sala. Então, se eu quisesse falar com a minha mãe tinha o telefone de lá, me ligavam no meu aniversário e tudo. Então, assim, mas foi uma experiência boa, vivi muita coisa boa, conheci pessoas maravilhosas, entendeu? Fiz amizades que até hoje eu falo ainda por Facebook, por Instagram. As meninas que no caso trabalhavam comigo em outras unidades, eu tinha contato. Também tinha a Thaisa. A Thaisa é o grande exemplo, gente. A Thaisa estudou comigo no 2º grau, fez faculdade, eu nem sabia que Thaisa ia fazer faculdade de nutrição. Fez faculdade de nutrição e nos encontramos em Macaé na mesma empresa. Só que a gente só se via nos cursos feitos pela empresa, né? Porque era diferente a quinzena, não batia. Então a gente falava mais por e-mail, essas questões todas, né? Mas assim, conheci muita gente, sofri muitas vezes? Sofri, porque lá a gente aprende a dar valor a pequenas coisas, gente. Eu perdi na época a festa de 1 ano da minha prima. Quando ela nasceu, ela teve várias questões de saúde, superou muita coisa, e era uma festa que eu não queria perder, mas eu perdi. Na época eu até gravei um vídeo, né, porque teve a parte de homenagem, eu fiz um vídeo pra ela, né? Nem sei se ela assistiu esse vídeo agora, né, porque agora ela já tá maior, né, então, né, porque eu cheguei a fazer esse vídeo e não pude participar da festa, mas assim, algumas comemorações eu fazia em terra antes, porque pra mim lá eu ficava assim, meu Deus, eu não dava valor à Páscoa. Entendeu? Como eu dava, assim, não é questão que eu não dava valor à Páscoa. Eu comemorava a Páscoa, mas eu não dava o valor que eu tava dando naquele momento que eu tava lá, porque eu tava afastada da minha família, entendeu? Era diferente por conta disso. Então, assim, a gente começa a dar, assim, coisas, né? A gente vinha pessoas perdendo parentes e estando embarcada e tendo que desembarcar correndo. Então, são situações que você vê lá, né? Pessoas que, às vezes, deixavam filho doente em casa. Às vezes, pessoas que a mulher estava grávida e a criança ia nascer e a pessoa estava embarcada. Então, são muitas situações. Então, gente, voltei. Aí, assim, o que acontece? São diversas situações que acontecem que a gente só dá valor quando a gente não tem. Essa é a questão de trabalhar embarcado. Pelo menos pra mim, foi dessa forma, entendeu? Situações que eu perdi, né? E que eu passei a dar mais valor, porque eu ficava assim, ai meu Deus, eu não vou estar aqui tal, eu vou estar embarcada tal data, vou estar embarcada tal data, vou estar isso, vou estar aquilo outro. E assim, às vezes você tá resfriada, mas você tá lá, você tá meio assim, chateada, mas você tá lá. Mas eu aprendi a superar. Então, assim, lá tinha grupos de oração, né? Então a gente se apegava muito a Deus em relação a isso. Então a gente participava desses grupos, era aos domingos, né? Tinha uma pessoa que fazia as orações, lia a Bíblia. Às vezes tinha aqueles momentos, aqueles grupos de leitura de livro, lá também tinha, entendeu? Tinha os grupos de conversa fora mesmo, né? As fofocaiadas da embarcação sempre tem essas histórias, mas assim, você vê pessoas com costumes diferentes, hábitos diferentes. Assim, aprendi, né, a lidar com a diversidade, né? Tinham pessoas lá que ficavam embarcadas mais de um mês. Nossa, nosso Tom, ele era o chefe da mecânica, né? Nossa, que pessoa simples, gente, uma pessoa simples. Ele ganhava bastante mesmo. Mas não condizia, porque às vezes as pessoas assim, nossa, a pessoa cheia do dinheiro, né? Gente, pessoa simples. Olha, todo dia de manhã ele fazia questão de ir lá, dar aquele bom dia pra mim. E assim, no início, a gente se comunicava por gestos, porque nem sempre, porque aquele inglês de curso, gente, não é o inglês do dia a dia. Então, no início eu falava com ele por gestos e tudo, e depois a gente começou a se entender, porque lá eles forçavam a aprender o português e a gente tentava aprender o inglês para poder estar falando com eles. Então, no final a gente se entendia.
Tinha outras pessoas também que a gente, né, fazia amizade, situações que aconteciam. Vou até contar uma pra vocês, gente. Essa foi hilária. Porque foi uma que mais marcou. Porque por mais que eu dormisse, é igual quando você tem um recém-nascido. Você dorme, mas você dorme, ó, de olho, né? De ouvido pra tudo. E aí, nesse dia, eu tava cansada, não sei o que passou na minha cabeça. Eu dormi, era por volta de 8 e pouco, quase 9 horas que eu fui dormir. E aí, eu botei o celular pra despertar, né? Aquela questão toda. E o celular, sei lá, cara, despertou. Quando o celular despertou, não sei o que aconteceu, despertou, eu não olhei a hora, eu simplesmente escutei o barulho de pessoas no refeitório, fazendo a zona, seu Jaliel, querida. Seu Jaliel era fogo, cara. Era aquele segurança do trabalho, safo demais, inteligente demais, mas ele era bagunceiro, gente. Ele era o que fazia farra na plataforma. E ele tava botando um sonzinho dele lá no refeitório, brincando com os meninos. Eu acordei naquele intuito do barulho dele, eu falei, caraca, já tô atrasada. Primeira coisa que eu fiz, tomei meu banho, me arrumei toda. Gente, cheguei no refeitório. Quando eu abri a porta do refeitório, ele levou um susto. Aí ele olhou assim, comissária? Aí eu olhei, falei, bom dia. Ele, não, comissária, bom dia não. Olha a hora. Gente, era 2:30 da manhã. E eu achando que já era 6 horas. Aí eu não acredito, Jaliel, eu não acredito que eu tô aqui. Aí o que eu fiz? Falei, quer saber? Eu peguei, fui pro camarote, né, pra poder dormir. Não troquei de roupa. Gente, eu tava pronta já. Eu só deitei pra cochilar até das 6 horas da manhã. Entendeu? Porque eu falei, não vou deitar de novo, não vou trocar de roupa, porque eu já tô pronta. Entendeu? Vou esperar das 6 horas. Então aí ele meio que também se tocou, tirou o som, né? Porque ele viu que também não era a hora. Tirou o som, aí foi onde eu peguei e dormi, né? E às 6 horas, de fato, eu levantei, tomei meu café e segui a vida. As situações também que aconteceu treinar funcionário. Porque é aquilo. As pessoas têm a boa vontade de trabalhar, mas elas não entendem a função delas. Então, passei por situações também de ter que ensinar. Eu tinha uma pessoa que ele era ótimo, ótima pessoa, entendeu? Era atencioso em tudo, só que ele não era ágil nas coisas. Então eu tive que dar agilidade para ele em relação à lavagem de louça, fui explicando para ele como é que funcionava. A dinâmica de lavar louça, né? Porque não era aquela coisinha, né? Tinha que ser aquela coisa, pega aqui, faz assim, por conta que a gente tem tempo para lavar louça, porque a gente tem prato para devolver pro refeitório. Então, assim, eu passei isso pra ele. Eu passei uma madrugada inteira. Foi logo assim que... Foi o meu primeiro embarque. E essa situação fez com que minha chefe me olhasse com os outros olhos. Porque ela foi dormir e ela falou pra eu ficar um tempo com ele pra treinar, né, pra ver o trabalho dele. E depois eu podia dormir. Só que eu fiquei lá com ele e eu vi que ele não ia sair daquela situação porque ele não tava tendo agilidade. O que eu peguei e fiz? Caí dentro com ele, expliquei pra ele como é que eu queria e como é que tinha que ser. E só saí do lado dele quando ele terminou a tarefa toda. E aí, já era 5 horas da manhã, gente. E ela nem viu que eu fiquei até as 5. E nisso, quando foi 7 horas, eu já estava na cozinha de novo. Eu parei com ele 5 e 7 horas eu estava na cozinha de novo. E ela nem sabia, porque ela não estava no mesmo quarto que o meu. Eu estava dividindo o quarto com uma outra pessoa. E aí nisso voltei pra trabalhar, não falei nada com ela, peguei, porque ordens são ordens, eu tava ali aprendendo a função. Aí eu peguei, né, fiquei lá com ele, não falei nada. Aí ele ficou na cozinha, né, e eu fui fazendo minhas coisas e tudo, não sei o que. Aí depois ele foi lá conversar com ela, porque ele tava no refeitório tomando café pra ir dormir, porque ele tinha passado a noite, né. Aí ela foi e me procurou. Ela, Raquel, você não dormiu não? Eu falei, não. Ela, mas por que você não foi dormir? Eu falei, Bárbara, porque assim, você tinha pedido pra eu ficar com um rapaz. E eu vi que ele não tava dando conta, então eu fiquei até a hora dele dar conta. Ela, mas você tem que dormir. Eu falei, sim, eu sei que eu tenho que dormir. Mas em algum momento eu vou dormir. Eu não poderia deixar aquela situação porque ia atrasar outras coisas. Então eu fiquei com ele e tô retornando pra trabalhar, pra aprender as coisas. Aí ela foi e falou pra mim assim, não, faz o seguinte, vai descansar. Né, isso era já 7 e pouca da manhã, eu já tava fazendo as coisas, ela falou, não, vai descansar. Eu assumo daqui, que eu ainda tô aqui, né,
Você vai descansar e na parte da hora do almoço você assume. Aí foi onde eu peguei e fui descansar, porque até então eu não iria descansar numa situação daquela. E foi essa situação, foi onde ela falou pra mim, que ela no início, ela tinha receio por eu não ter experiência e ela tinha medo de eu passar por uma situação e não conseguir resolver. E ela viu a minha capacidade ali, que ela viu que se, diante de uma dificuldade, que eu não iria virar as costas e eu iria cair dentro para poder tentar resolver. E foi o que eu fiz, e foi uma situação, né, que me fez continuar trabalhando o tempo que eu fiquei, né, trabalhando embarcada. E aí, assim, várias situações aconteceram, funcionários passando mal, ou então se cortando, entendeu? Quando às vezes era alguma coisa grave a pessoa desembarca, quando era uma coisa razoável a pessoa ficava, entendeu? Implicância de funcionário, passei também por situações de implicância de funcionário, entendeu? De eu ter que me resguardar e o capitão pedir desembarque, passei por isso também, é chato. É ruim, mas acontece, porque a gente também é aquilo, a gente não sabe com quem a gente está lidando. E a nossa simpatia, às vezes, também não agrada muita gente. E assim, a Raquel do dia a dia é uma, a Raquel do trabalho é outra. Algumas vezes eu sou simpática? Sou, mas também sou justa, gente. Eu também sou justa em relação às coisas. Não é porque eu sou legalzinha, isso e aquilo, que algumas coisas eu vou estar relevando. Entendeu? Ainda mais hoje em dia, que eu sou mais de 15 anos formada, gente. Tem coisas que hoje em dia não me cabe mais. No início, eu tava aprendendo, hoje em dia não. Então, assim, é muito diferente. E na embarcação você passa por muitas situações. Já aconteceu de eu limpar quarto com os funcionários? Já, porque a equipe reduzida e eu não ia abandonar minha equipe. Já aconteceu de eu ir pra cozinha fazer alguma coisa? Já, porque eu não abandono minha equipe. A gente passou por obra na cozinha, entendeu? Foram várias situações e várias situações. Mas assim, gente, pra quem quer e tem esse sonho, eu acho que assim, não desista, né? Porque o sonho a gente não pode desistir, a gente tem que tentar. E eu nunca fui o tipo de pessoa de desistir, só por conta da dificuldade. Eu tive uma trajetória até chegar ali, né? Fiquei o tempo necessário, que foi um período de 1 ano que eu fiquei. Depois a empresa perdeu o contrato e acabou que eu saí, né? Mas não quis voltar a embarcar porque foi aquilo que eu falei pra vocês. Eu queria viver aquele sonho. E aquele 1 ano foi intenso e foi o suficiente para eu saber se eu queria continuar ou não naquela situação. Assim, era uma situação ruim? Não. Mas também não era muito boa, porque tinha as questões do tempo, né, por conta de helicóptero, era um fator perigoso, porque querendo ou não, eu passei por turbulências, era dias que às vezes eu ficava em terra para esperar para embarcar, por conta que não podia, né, por conta do mau tempo, o helicóptero não podia, então era no meio do nada. Gente, mas eu via Free Willy, gente, é linda a baleia, aquela baleia, né, preta com a listrinha branca, tinha aqui os golfinhos, cada peixe lindo que você vê lá no mar, mas assim, eu me dispus a ver aquilo, mesmo com meu medo de altura, mas eu via, era lindo, o pôr do sol é lindo, o nascer do sol é lindo, mas assim, teve um limite pra mim, e esse meu limite foi de 1 ano. Poderia ter tentado outra vez? Poderia, mas eu não quis mais, gente, eu não quis mais, porque eu vivi aquele sonho naquele período, e eu resolvi que eu queria trabalhar em terra, porque eu queria curtir mais a minha família, entendeu? Os meus amigos. Foi bom, curti, passeei, ganhei o suficiente para isso, aproveitei, mas foi um período que marcou, me ajudou a crescimento profissional, até porque eu comecei a ver que eu não precisava de estar em lugares com conhecidos para poder estar me desenvolvendo como pessoa. Eu podia estar num lugar que eu não conhecia ninguém, que no momento aquelas pessoas iam se tornar conhecidas. Então para mim foi bom a experiência, entendeu? E assim, para quem tem esse sonho, siga, independente de qual for a área, você siga. E na prática você vai saber se vai te agradar ou não. Porque eu acho que a pior frustração é você não fazer a coisa. É você ficar naquela mente assim, poxa, eu podia ter feito e eu não fiz. Então eu acho assim, que tentar não custa nada. E no meu caso eu tentei, eu consegui, gostei e ó, aprovei e morreu, gente. Morreu o assunto. Porque assim,
É o que eu falo hoje para os meninos quando eles pensam em embarcar. Tenta, não desista, entendeu? É um crescimento profissional. E é aquilo, o aprendizado você carrega para você, para sua vida, independente de qualquer situação. Às vezes você acha que não vai usar aquela matemática lá do 2º grau, como muitas das vezes eu achava que não ia usar, e eu uso regra de 3 até hoje, gente. Eu uso coisas que eu imaginava que eu nunca fosse usar na vida, eu uso às vezes até hoje. Então, assim, eu acho que a gente nada pode se desperdiçar, a gente tem que tentar, entendeu? Então, gente, é basicamente isso que eu queria falar com vocês, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas assim, deu meio que pra dar um entender de como é que funciona algumas coisas em relação a trabalhar offshore. Queria mais focar na minha experiência, na minha superação e no meu sonho. Mas de antemão, ó, Carla, muito obrigada, tá? Porque eu sei que o tema era pra você, porque você queria que eu falasse um pouco sobre isso, entendeu? Então, assim, esse vídeo foi dedicado a você. Então, assim, gente, de antemão eu já agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigada, ó, de coração por vocês estarem aqui me acompanhando. E eu peço de novo, mais uma vez, gente, não esqueça de curtir o vídeo. Deixe seu comentário, porque de repente o bate-papo da próxima semana pode ser o seu comentário aqui, tá? E ó, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho.